Muito boa noite, gente querida, meu povo, minha pova, galera aqui do Ser Mais Você, sejam todos muito bem-vindos. Em Curitiba, uma chuvinha, um friozinho, lá no Nordeste, um calorzão, como diz o Dan, e assim a gente vai navegando, vai surfando, né? Essas de todos nós e nesse lugar de conexão, né? Porque independente de onde a gente esteja ou o que a gente esteja fazendo, é tão bom poder se sentir em família, poder se sentir numa comunidade, se sentir pertencente a um movimento, não é? Pelo menos eu acho, acredito que Dan também, e o quanto isso nos possibilita crescer, nos apoiando uns aos outros, né? Então, vocês que estão chegando aqui para essa live, seja no ao vivo ou em algum outro momento que você esteja assistindo a gravação, sempre é o agora, sempre é o momento presente, você está chegando na hora certa, no momento certo, e tá tudo certo, tá tudo certo. Então, saiba que a tua energia se soma aqui na nossa e nós todos juntos criamos um campo energético que reverbera para o planeta dentro de toda a movimentação de informação que a gente vai trazer aqui hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos para essa partilha, onde hoje tem aqui o meu querido amigo, irmão, querido mesmo, Dan Carvalho. Bem-vindo, querido. Bem-vindo, gratidão, gratidão. Hoje a energia está bem fluida, vocês estão sentindo? Nossa, gratidão. E eu estava olhando a ressonância Schumann, estava sentindo, teve vários pontos ali que de alta, né, de picos ali entre 40, se não me engano, e 50. E aí hoje eu fiz uma sessão, a primeira sessão de acupuntura com um amigo aqui do espaço que eu faço parte, aqui em João Pessoa, Terra Shakti. E lá tem um terapeuta maravilhoso, acupunturista, né? E eu já tive a minha primeira sessão de acupuntura, foi incrível. Então, eu acho que isso também contribui para nosso campo elétrico estar mais harmonizado, né? E entra também no tema da live, do nosso encontro, nossa live de hoje também, dessa renovação, dessa nova é, preparação para o novo, né? Por assim dizer. É isso, amigo. E é bem legal mesmo você trazer essa informação de, uau, estou começando um processo novo aqui, né? Estou começando um movimento novo nesse dia de hoje. E é tão legal quando a gente olha também para a numerologia, né, como uma fonte de informação. A gente fez uma live sobre isso no mês passado, né, com a temática da numerologia. E eu sei que é um tema que te agrada, é um tema que também me agrada, né? Então, olha só que interessante, hoje é dia 3 de outubro, né? Então, nós estamos começando o mês de outubro. O mês de outubro traz, no calendário gregoriano, traz a energia do 10. Então, um mais zero é um, né? Fica sendo o um na redução dos números. E o um, ele traz essa energia exatamente do começo, princípio, início, né? Dar o primeiro passo, ser o pioneiro, começar novos movimentos, fazer novas escolhas, novos caminhos. E não por acaso essa live de hoje, que normalmente é na quinta, não é na sexta, né? Só para trazer essa lembrança aqui. Normalmente as nossas lives são na quinta. Então, olha que interessante. Por razões pessoais nossas, ela veio para sexta. E hoje, sexta, é um dia 3, um dia que carrega a energia da chama trina, o poder, o amor e a sabedoria. Então, quando nós vamos começar um projeto novo, dar um passo novo, fazer novas escolhas, como o Dan acabou de falar, né? Comecei hoje o meu processo de acupuntura.
quando a gente vai começar um movimento novo e nós estamos ancorados na energia da chama trina, que é a energia do dia de hoje, a gente está num estado, né, de total conexão com a nossa essência, porque a nossa essência traz a energia do poder, da ação, né, da escolha, traz a energia do amor, da criação, da manifestação, traz a energia da sabedoria em encontrar o equilíbrio, né, entre criação e ação, planejar e executar, né? Organizar e manifestar, que são as energias do masculino e feminino. Então, não à toa, a nossa live não foi planejada dessa forma, mas acabou vindo para sexta-feira, onde a gente tá nessa energia do 3, Dan, eu diria que é assim, altamente auspicioso, altamente expansivo a gente falar, trazer o tema sobre novas escolhas, novos caminhos nesse dia de hoje, trazendo a perspectiva de como nós, né, que aqui estamos, a gente que está fazendo essa live, quem está ouvindo a gente, como a gente pode fazer novas escolhas a partir do quê? Para quê, né? E aí eu quero provocar você, meu amigo querido, antes de falar do seu movimento de hoje com a acupuntura e tal, que eu também adoro quando eu faço, mas assim, me conte. Quais foram os momentos assim especiais da tua vida que você sentiu assim, uau, isso é novo e é para cá que eu quero ir? Quais foram os momentos que você fez escolhas por algo novo e que essa escolha estava ancorada nessa energia do poder, do amor, da sabedoria, mesmo que lá no momento você não soubesse, que você tenha vindo a descobrir depois, né? Uhum, Quais foram os momentos maravilha. bacanas para você? Olha, eu que mais mexeu assim, porque novidade eu vejo assim, desafios necessários para o processo de expansão, né? Do geral, consciência, aprendizado de alma. Então, as novidades, elas também vêm, a maioria, eu acredito, como desafios, mas vai depender da nossa percepção do momento ali. Enxergar aquele movimento ligado àquela novidade, aquele novo início. Então, e foi quando eu me mudei para cá, por exemplo, foi uma novidade que mexeu comigo, que eu já queria, mas ao mesmo tempo eu também fiquei meio que receoso, porque o novo às vezes dá medo, né? Mesmo que, quando a gente sente ali que é algo seguro, mas eu sempre precisei dessa questão de segurança para poder executar, né? Alguma coisa quando é nova. E foi algo que a espiritualidade me trouxe segurança. Dentro dessa unidade eu consegui vir, mas eu diria que foi tranquilo. Então, eu já sou bem assim, vou aonde tem que ir, sem questionar muito, sem duvidar, essas coisas. Então, a novidade, esses movimentos do novo, sempre foram em me autodescobrir mais forte, sabe? Alguns desafios que fizeram com que eu visse até mesmo pontos que eu não estava vendo na época. E aí os movimentos de novidade apresentam justamente para colocar isso em prática. Então, mudanças de local sempre foram novidades que mexeram comigo, mas a maioria sempre positiva, né? E eu vi mais, assim, à medida que eu vou avançando no processo, mais ainda eu vou entendendo que o que eu carrego energeticamente, a minha própria energia, por exemplo, para mim agora, para essa percepção, é novo.
mas a gente sabe que não é. Então, também tem essa questão de novidades que se apresentam aqui para a gente, fora da gente, mas que não são tão novidades porque já faz parte da nossa essência, a Uhum. alma. Então, quanto mais você tem autoconfiança, confia, né, em você, na sua equipe, no seu sucesso ali, mais você apresenta e mais você diminui a resistência a isso, a essa novidade, né? Eu acho que é isso. Maravilha. Amigo, eu vou até perguntar para o pessoal que está ouvindo aqui a gente. Para mim aqui ficou falhando um pouquinho alguns momentinhos da tua fala, mas eu não sei se é a minha internet ou se é a tua. Então eu vou perguntar para o pessoal que está assistindo a gente aqui no ao vivo. Só escreve aqui no chat, Ademir e outras pessoas que estão aqui conosco, se vocês estão percebendo a internet oscilar mesmo ou se talvez é só a minha aqui, para vocês não está aparecendo nada diferente. Escrevam aí no chat, por favor, para a gente ir ajustando aqui o nosso movimento, de modo que a live possa ser, né, bem tranquila para todos vocês. Dan, sabe o que que eu vejo também no que tu traz, assim? Para mim, mudanças de cidade, de endereço, assim, nunca foram desafiantes, sabe? Eu adoro mudança. Eu adoro mudança. Ó, aqui o Ademir escreveu, ó, para mim teve algumas falhas na voz do Dan. Então eu acho que é aí mesmo, amigo, se tu puder dar uma olhadinha aí na tua internet, alguma Tô. coisa enquanto eu vou falando aqui. Uhum, tá certo, Então, eu vou trocar bem aqui. tá. Para mim, assim, mudanças de cidade, de endereço, nunca foram exatamente desafiantes, assim, que eu tenho sangue cigano, assim, né? Eu adoro estar na estrada, eu adoro estar viajando, eu adoro estar. A minha mãe diz assim que, você não vai criar raízes desse jeito, né? E no meu ponto de vista, as minhas raízes estão no mundo, não estão num lugar específico, assim, né? Então, É que nem eu. mudança, mudança para mim não é algo, mudança de endereço, né? Não é algo incômodo, exatamente. E por isso, no meu entendimento, assim, nas mudanças que eu já fiz, e eu morei em várias cidades diferentes, o meu processo de adaptação aquele novo, né, daquela cidade, aquelas amizades, aquele lugar, aquele ambiente, o processo de adaptação àquele novo ambiente, para mim, é meio como uma aventura, sabe? Tipo, lugares a serem descobertos, pessoas a serem descobertas, é uma aventura. Para mim, eu encaro dessa forma. Então, é muito tranquilo e divertido nesse sentido. E naturalmente, quando a gente coloca essa energia no movimento, e aí claro, eu estou trazendo o meu exemplo, né? Quando eu coloco essa energia no movimento, de fato, a adaptação se torna mais fácil, né? O movimento se torna mais leve, as amizades acontecem de forma mais fluida. E a prova disso mesmo é o que eu vivi aqui em Curitiba, né? As pessoas que eu conhecia falavam muito assim que o curitibano é muito fechado, não é de muita conversa, né? É muito bairrista, assim, no sentido da cidade, não gosta muito de misturar com os outros e tal. E eu não tive dificuldade nenhuma, né? Desafio nenhum em me relacionar com o pessoal nativo aqui de Curitiba. Mas porque o meu movimento é muito esse de abertura, né? E aí eu quero pedir a você para você trazer o teu olhar, porque tem mudanças que são mais fáceis, que a gente está mais aberta, se adapta, se ajusta com mais facilidade, e são determinados tipos de mudança, como para mim, mudar de cidade, mudar de endereço, é isso. Porém, tem outros tipos de mudanças, né, que nos levam a escolher novos caminhos, fazer novas escolhas, que não são tão fáceis assim,
não são tão, são mais desafiantes, né? E para você que atende muita gente, atende muito, né, muitos clientes aí de terapia, como é que você lida ou o que que você traz de perspectiva para uma pessoa que ela chega trazendo essa dificuldade de se adaptar ao novo? Como é que você trata isso? Qual é o teu olhar sobre isso quando se apresenta dificuldades? Muito bem, muito bem. Olha, eu troquei de internet só pra, antes de começar. Tá ok para você, Ana? Será que tá travando? Tá. Aqui Tá agora tá ouvindo, né? mais tranquilinho. Bom, eu digo o seguinte: não gerar expectativas, sabe? Uhum. Tem que deixar o mais fluido possível, confiar muito na sua egrégora, na sua equipe, entender os sinais, porque não sei com as pessoas, mas comigo sempre eles dão um jeito de me avisar os processos ou parte dos processos antes que eles começam a acontecer. Talvez porque eu às vezes fico ansioso, às vezes fico, enfim, empolgado demais, mas eu eu vejo como seguir o fluxo. Por mais que seja difícil, a mente humana é bem complexa nesses termos de novidade, mas tentar ao máximo confiar no processo e deixar que as coisas andem, sem criar tanta expectativa na mente, sem criar tantas sugestões, né? Deixar que o ego fale mais alto no momento que as mudanças começarem a acontecer, né? Muito uma autoconfiança de você com você mesmo, entendendo seus potenciais, independente do que for. Fez todo um projeto para fazer, seguir dessa forma o cronograma, né? E aí, de repente, mudou. Você não vai ficar perdido porque mudou da maneira que você achava que era a maneira que iria acontecer, né? Uhum. Então, quanto menos criar essas perspectivas, essas expectativas sobre o futuro, ou sobre a situação, sobre esse algo novo, mais as coisas acontecem mais harmonicamente de acordo ao que você está pronto para receber. Porque tem toda uma gerência espiritual envolvida também, né? Não importa se está desperto ou se não está desperto, tem toda uma assessoria por trás. Então, eu vejo que é o famoso entregar nas mãos de Deus, Sair mas do não assim, sem controle, né? fazer Deixar nada, abrir mão do controle, né? abrir mão do controle. Porque você vai criar da sua forma uma expectativa, uma percepção que ela pode mudar, porque é a sua maneira, é a sua mente que está criando. Então, quanto mais você silenciar essa voz, essa mente, esse controle, né, esse senso de controle, de automação, mais ainda as coisas acontecem de uma forma mais harmônica. Não é como você quer, mas é como o universo deseja que seja melhor e mais harmônico para você receber, seja o que for, né? Eu penso assim. Uhum. E quando a pessoa está num lugar em que ela já está insatisfeita, muito insatisfeita com aquele ambiente, aquela situação, aquele Uhum. relacionamento, aquele trabalho, aquele lugar onde ela está, ela já está muito satisfeita, mas ela ainda não consegue perceber ou ver novas possibilidades. Ela ainda não entrou naquele lugar de tá, mudei e agora as expectativas. Ela tá um passo antes. Ela ainda não vê a possibilidade de mudança. Ela tá insatisfeita, mas ainda não vê essas novas escolhas ou esses novos caminhos que a gente está falando aqui. Uhum. O que você diria a essa pessoa? Eu diria assim, tenta ao máximo se esforçar ali mesmo para buscar pelo menos uma autoconfiança maior, ou melhorar a autoestima. Melhorando a autoestima, melhora a autoconfiança. E aí, qualquer situação que se apresentar,
da forma como se apresentar, de novidade, né? Você vai confiar em você. Você vai estar com o seu emocional equilibrado, né? Mesmo que não saiba ali, mesmo que seja, mas tente já ir ajustando esses pontos para como, como sendo uma precaução da sua estrutura mental, emocional, física também, para quando surgir, porque a gente sabe que vez ou outra, de forma inesperada, algo acontece que faz a gente mudar toda uma situação, né? Um parente que falece, aí você ganha uma herança, de repente, milionária. Como é que você vai lidar com isso? Uma mudança que tem que acontecer, um emprego que, de repente, você pode ser demitido, aí tem que fazer todo um novo processo, uma nova situação acontece. Então, é já ir se preparando para qualquer eventualidade. Tipo, preparando o seu interno, né? O seu emocional, fortalecendo as suas convicções, entendendo quem é você de fato. Porque aí, quando você sabe quem você é, quando você fortalece esse senso de unidade, é, unidade também, você consegue, como um camaleão, se adaptando, se adaptar a qualquer situação ali que surgir, seja de que forma ela surgir, né? Enfim, tem que ser bem flexível. É isso. Qual, quanto mais flexível for, tanto em mente, crenças, é o que chama de uma pessoa aberta, crenças, emoções também, essa situação mais equilibrada, harmonizada, mais ainda você vai seguir no fluxo, né? Vai se desenhando. Eu diria o seguinte, assim, né? Além do que você colocou, eu traria uma perspectiva assim, como já aconteceu aqui com clientes minhas também. Muitas das vezes a pessoa, né, a gente também não tem clareza do que não quer. Então, Uhum, não sabe escolher o que quer. Não tem clareza do que não quer. Então, também não consegue ver o que ela não quer. E claro que quando a gente vai para esse tipo de conversa, não tem como fugir do autoconhecimento, né? Então, eu uhum, vejo também que assim, um dos caminhos é, ok, estou insatisfeita nesse trabalho, ou nesse relacionamento, ou nessa casa, ou nessa cidade, né? Ou com a minha vida financeira, ou, enfim, seja qual for o desafio que a pessoa está vivenciando. O ponto de partida é, ok, então para, senta, respira, né? Se conecta com a sua equipe espiritual e faz um trabalho, de olhar para dentro e identificar, ok, o que é que aqui nesse lugar, nesse espaço, nesse relacionamento já não me serve mais. Ah, não me serve mais o tipo de tratamento que a pessoa me dá. Ah, não me serve mais o tipo de relações dentro desse ambiente de trabalho. É opressiva, é negativa, tóxica, né? Ah, não me serve mais o salário que eu ganho aqui nessa empresa. Não tem mais condição de eu ficar aqui com esse salário, né? Então, é definir, pontuar com o máximo de clareza que conseguir ali no momento o que que não serve mais? O que que eu não quero mais? O que que não serve mais? E daí, para cada item desses, eu sugiro botar uns 5 itens, né? Como eu faço com as minhas clientes aqui. Lista aí uns 5 itens, né? Daquilo que você não quer mais em relação a esse lugar, a esse ponto onde você está. Ela vai lá, faz a tarefinha dela. Na sequência, agora para cada item desses, escreve ao lado aqui uhum, o que que você quer. Você sabe o que você não quer. Então, o que seria o oposto? O que é que você quer, então, né?
dentro desses 5 itens que você uhum, listou. E aí a gente acaba trabalhando a clareza, né? Porque muitas das vezes o próprio controle que você estava falando, a gente estava falando, e a geração de expectativas, ela é resultado da falta de clareza. Então a pessoa espera um zilhão de coisas que naquele lugar ela não vai alcançar. Mas porque ela não tem clareza de onde ela está, do que serve e o que não serve para ela, não é? Às uhum, vezes ela cria ali um processo de controle do que fazer, como fazer, o resultado que vai alcançar e tal, porque no fundo ela está insegura por falta de clareza sobre o lugar aonde ela quer chegar, aonde ela gostaria de estar, né? Então, para nós aqui, para você, para mim, a base do nosso trabalho é o autoconhecimento. E o autoconhecimento ele gera clareza, né? E a clareza nos dá a possibilidade de olhar para frente com um olhar diferenciado. O que eu não quero mais e, ok, a partir de agora eu quero isso. E é tão bonito esse processo porque o universo, ele se responsabiliza em construir o caminho para a gente chegar onde a gente quer, né? A gente não precisa se preocupar em uhum. como vai chegar lá. A gente só precisa se preocupar é onde eu quero chegar, né? Então, se você pudesse dar alguma dica para o pessoal que está ouvindo a gente aqui, tem várias pessoas aqui conosco, o que que você sugeriria nesse processo de clareza? Olha, independente do que esteja buscando, né? Tanto despertos como não despertos, independente Uhum. do que esteja buscando, ter essa convicção, né? Primeiro, o que você quer? A gente lembra ali daquela, na infância, né? Os pais sempre perguntam dos filhos quando estão crescendo ali na escola, desenvolvendo ali, o que você quer ser quando crescer? Qual é a profissão que você deseja fazer? Uhum, Então, primeiro é você ter, no mínimo, esse senso de direção. O que uhum, você quer, o que você quer fazer daqui para frente, nesse período, como que você se vê daqui a 10, 5, 10 anos. E já ir organizando, pavimentando essa estrada, né? Como? Buscando coisas que te direcionem para isso. Livros, cursos, boa. enfim, vídeos. Buscar o que você tiver acessível para que você se desenvolva nessa direção, para quando você chegar lá, nesse ponto que você deseja, você já está, pelo menos, adiantado no processo de preparação, de sua preparação mental, emocional, a estrutura no geral, né? Preparada para quando acontecer, você está pronto para receber aquilo, fazer e executar. Então, essa clareza vem dessa clareza interna de direção. Uhum, Nem todo mundo tem, né? Realmente, algumas pessoas têm essa dificuldade por conta de algumas feridas, dependência, rejeição. A pessoa começa a perder esse senso de direção e ela acaba meio que sem saber o que fazer. Mas, quando se tem essa clareza interna de quem é você e de como você vai desenvolver essa sua identidade, o que fazer com essa informação de quem é você, do que você gosta, do que você não gosta. É uma autoanálise que precisa já acontecer no início ali e ir desenvolvendo isso ao longo da vida, ao longo do tempo. Eu diria que é por aí, sabe? uhum, uhum. É, quando se tem clareza, né, e esse senso de direção que você falou, as escolhas ficam mais fáceis, né? As decisões ficam Uhum, mais fáceis na jornada, no caminho. E a gente está num mês, né? Um mês de outubro, que dentro da energia dos números, né? Que a gente gosta muito de falar, é um mês muito propício para a gente começar a fazer novas escolhas, né? A olhar com esse uhum, senso de direção que tu tá falando e começar a perceber, a observar, a buscar essa clareza
do que não quer mais e aquilo que quer, para onde quer ir. Porque de outubro até dezembro é um pulinho, né? E aí o ano já acaba. Então, É é um verdade. momento muito, muito importante para a gente começar a fazer alguns planos, né? Não esperar o último mês do ano para planejar o que que vai ser no próximo ano e tal, mas começar a pensar agora, aproveitar a energia desse mês. E aí, novembro, ali na sequência, tem um duplo um, né? Ou seja, a gente continua na energia do um, da criação do novo, da criação de novas escolhas, novos caminhos. Então, aproveitar esse momento para olhar para novas perspectivas, né? Quando você falava no make-off nosso aqui, né? Você falava sobre a questão da ressonância Schumann. Então, eu tenho percebido que, assim, nesse segundo semestre aqui, de julho para cá, tá muito mais intensos os picos, né, da ressonância, muito mais intensos. Assim como tem acontecido muito mais blackouts também da ressonância, ou seja, a energia está tão alta que trava os medidores, né? E todo esse movimento é extremamente propício para a gente ir para esse lugar de novas escolhas, novos caminhos, uma nova jornada, né? Para a gente aproveitar bem o que está disponível para nós, não é? Maravilha, maravilha. Aproveitar, porque está tendo. Os eclipses trouxeram muito assim a questão das limpezas, de soltar, de fechar ciclos que já estavam se encerrando, né? Fechar processos que já não tinha mais como levar para frente, né? De alguma forma, o que não estava bom tendeu a fechar, finalizar, para que dê espaço para o novo. E é muito o que a Ana fala sobre a questão da vibração do momento, né? Do um, o um, né? O pioneiro, o início, a ação, né? O movimento. E falar em um, né? Me lembra muito, quando eu falo em um, me lembra muito de Marte, o senhor da guerra ali, enfim, do movimento, de impulso da ação, né? E astrologicamente, no dia 7 vai ter a lua cheia. Eu vou participar de um evento aqui, pessoa presencial, com um astrólogo, inclusive, amigo nosso que está aqui. Dia 7 vai ter a lua cheia em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco e também é regido por Marte, né? Então é Eu, muito esse impulso de euzinha, euzinha, puro. Ariana, Ariana do é primeiro muito, dia de Áries. olha que incrível. É muito o impulso da ação, né? É muito assim, autenticidade também, é muito fogo de vida. Então, e isso traz também para as pessoas que ainda estão tendo essas dificuldades de liberar o que precisa se liberar, porque esses últimos dias muita coisa foi vista da gente, dos nossos processos, das nossas questões, como também das pessoas e da situação em volta, do qual o cenário a gente está inserido, né? Para poder o que tiver ali que não está dando certo, finaliza, para dar espaço para que o novo, agora nessa temporada aí, ó, saímos do 9 e já entrando no 10 no 1, né, praticamente. Algo novo está sendo gestado para que você venha a manifestar de alguma forma, receber, enfim. Mas para isso ainda entra aquela premissa da ideia que você precisa dar o espaço para que esse novo possa se encaixar, para você entrar. Uhum. Se não finalizar para poder liberar esse espaço, né? Não tem como acontecer de o universo te entregar aquilo que você precisa dentro de uma novidade que possa surgir, não é verdade? Então eu vejo assim. E Dan, você que navega um pouco mais aí na astrologia, eu não navego muito na astrologia, eu navego em outros caminhos, né? Mas se a gente olhar para Hum, esse mês de outubro como um mês de possibilidades, de oportunidades, o que mais que a astrologia, dentro do que você conhece, do que tu sabe, ou outras ferramentas, né,
podem trazer para a gente sobre esse mês? Pelo que eu já andei recebendo também de informação, recentemente Uhum, até eu terminei um processo de várias canalizações que eu estava recebendo. Pelo que eu entendi sobre esse momento, outubro ele vai trazer, pelo menos até o dia 15, ele vai trazer muitos movimentos físicos relacionados ainda a essas questões de fechamento de antigos padrões, mais voltados a essa parte física, né? Mais voltado a questões mesmo que você vai precisar modificar na fisicalidade aqui, porque a gente já vinha, já após os eclipses, a gente já vinha passando por esses processos de cortes energéticos, de situações que não ressoavam mais com a nossa energia. E agora a gente vai começar a ver o resultado desses cortes, essa cauterização, essa cura também desses fechamentos, dessas finalizações, que muito aconteceu ao longo desse mês de setembro. Muito isso vai se dar em, tipo, resultados de plantações vão começar a surgir agora, a partir desse mês de outubro, e a partir do dia 15, eu diria. Então, mês de outubro vai, para muitos que fizeram o dever de casa, né, para todos, né, muitos começarão a ver os resultados de suas renúncias, de suas plantações em algum nível, esse mês tende a começar a florescer resultados, apresentar caminhos novos. É assim que eu vejo. que delícia, estou aberta para receber. Estou aberta para Então, receber, que estou querendo, estou querendo. A gente tem uma colega aqui no chat, aqui no YouTube. Eu não sei o nome dela, mas o perfil dela, dessa pessoa é Quinta Dimensão 5D. Ela diz assim: não tem hum, coisa melhor de liberar do que se conectar com a chama violeta e fazer uma meditação por 21 dias, né? Que traz curas incríveis. E de fato, né, se a pessoa está nesse momento que tu acabou de falar, ainda está em processos de finalização de ciclos mais fortes, mais impactantes, né? A gente tem Saint Germain como um grande mentor que eu sei que é seu e é meu também. Então, é uma excelente nossa, dica mesmo, né? Trabalhar com fogo violeta para contribuir na liberação desses e encerramento desses ciclos, né, amigo? maravilha, maravilha. O fogo violeta é uma das ferramentas bem potentes que a gente pode utilizar conscientemente hoje para para esse impulso, né? Para esse impulso, soltando aquilo que não agrega mais, para dar espaço e início desse novo, né? Que possa surgir. O novo, em vários aspectos, a depender do seu processo individual ali, do que você vem fazendo, né? E aí, muito da tendência energética desse mês de outubro é mostrar as direções dessas novidades, né? Desse, desse novo que você já estava intencionando já lá atrás a se manifestar. Então, para muitos, né, já vai começar aí a dar sinais a partir de agora. É isso. Sabe que você estava falando e me veio aqui algo bem especial, assim, bem importante, né? No meu processo pessoal aqui, Dan, e a galera que está acompanhando a gente, a Leninha, o Ademir, Zé Luiz, né, essa pessoa querida aí da Quinta Dimensão 5D, no meu processo pessoal, eu tenho percebido, Dan, cada vez mais um alinhamento de questões de céu e terra. Porque assim, quando eu entrei no caminho do despertar, da expansão da consciência, nessa busca interior, Hum? eu admito, assim, eu fui lá naquele extremo, tipo, tudo agora é espiritualidade, né? Tudo é sincronicidade, tudo é os mentores, tudo é energia, tudo é luz,
né? E eu entrei nesse lugar de focar muito no céu, nas coisas do céu. E acabei deixando um pouco de lado as coisas da matéria. E isso me trouxe desafios, severos, assim, numa determinada fase da minha vida. Muito duros, assim. E claro, né? A gente acaba, como humanos, na experiência humana, a gente acaba, tendo que experimentar os extremos, o 8 e o 80, para depois entender o caminho do meio, né? Criar o caminho do, ir o caminho do meio, não é? Então, numa parte da minha vida, assim, pregressa, eu era muito matéria, 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 dinheiro, dinheiro, trabalhar, 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 e a espiritualidade era isso aqui. Era malemar uma missa no final de semana, uma oraçãozinha antes de dormir, quando eu lembrava que não estava ali acabada, estressada, cansada, né? Da jornada do dia a dia. Então, eu tive essa fase, né, lá super material. Aí saí dessa fase e fui para a fase super espiritual, que daí tudo que eu falava, toda a minha conversa tinha a ver com espiritualidade, né? Eu fico pensando assim, às vezes, meu Deus, eu era Uhum. muito chata, porque eu não tinha outro assunto, era só Uhum. esse assunto, né? Que era falar de espiritualidade, de galácticos, de tal e não sei o quê. Ou seja, tava lá nesse outro lugar muito céu, né? Muita espiritualidade. E eu tenho percebido nesses últimos anos, assim, que eu tô sendo levada, guiada, conduzida, né? Tô sendo amorosamente direcionada para um lugar de equilíbrio de matéria e espírito, né? Um equilíbrio de visão holística, visão espiritualista com as coisas aqui da realidade, porque o nosso grande compromisso é trazer o céu para a terra, não é abandonar a terra e ficar só no céu, né? É, Exato. é Exatamente. equilibrar a parte material aqui, trazendo, né, toda essa energia, sabedoria e a consciência dos nossos eu superiores, dos nossos mentores, aqui para a terra. E aí, quando nessa live toda a gente está falando muito assim de criar novos caminhos, novas escolhas, olhar para o novo, aproveitar, né, as combinações energéticas que você trouxe agora na tua última fala, né, da Lua, né, e a conexão com Marte e tudo mais e tal. Mas a gente tem que construir, e daí isso é muito individual, construir esse ponto de equilíbrio, né, para cada um entre as coisas do céu e as coisas da terra. E é uma construção Uhum. mesmo, porque a gente está nesse movimento de trazer essa consciência mais elevada para o nosso dia a dia, né? Para as coisas da matéria aqui. E daí, nesse sentido, eu quero trazer aqui, antes de passar a bola para você, eu quero trazer mais uma dica aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Aliás, duas dicas, né? Primeiro, gente, eu acho que o Dan sabe disso. De 15 em 15 dias, né? Eu faço uma live lá no meu canal Ana Madiarim, onde a gente traz as canalizações de Saint Germain, né? Saint Germain é um grande mentor meu, é realmente. Eu brinco que é um amigo aqui de todo momento, né? Com quem eu converso e troco ideia e tal. Então, nos sábados à noite, de 15 em 15 dias, inclusive agora, nesse sábado, né? Amanhã a gente vai ter encontro e ele sempre traz mensagens muito poderosas, assim, canalizações muito poderosas para quem está ali acompanhando a gente. Então, além, né, dessa conexão com São Germain e essas instruções que a gente recebe do divino, eu vou partilhar com vocês aqui uma dica que para mim tem funcionado muito a equilibrar esse olhar de espiritualidade e matéria, né? Que é o seguinte: a gente está falando de novas escolhas, novos caminhos. Então, quando a gente já tem a clareza, que nós falamos no início da live, né, Dan? Quando a gente já tem clareza, já tem o direcionamento de para onde a gente quer ir, uma ferramenta super bacana para usar para facilitar a nossa
esse processo de encerramento de ciclos e de ir para o novo, é uma ferramenta assim, olha, Dan, a gente traz, primeiro, o lugar onde eu estou. Por exemplo, eu estou nesse relacionamento, ou estou nessa empresa, ou eu estou nessa situação X. O que que eu ganho e o que que eu perco permanecendo nesta situação. E daí, nessa escrita do que eu ganho e o que eu perco, a gente coloca tudo sobre o aspecto material, aspecto físico, aspecto mental, aspecto das relações, do financeiro. A gente descreve todos os itens que a gente consegue enxergar sob aquela situação com este olhar, o que eu ganho ficando aqui, o que eu perco ficando aqui, né? E depois que a gente preenche, a gente vai para um outro momento do exercício, aonde a gente traz a perspectiva, se eu sair daqui, se eu encerrar esse ciclo, se eu mudar de cidade, se eu mudar de emprego, se eu acabar com esse relacionamento, enfim, seja lá a mudança que for, se eu mudar, e daí vem de novo as duas questões, né? O que que eu ganho e o que que eu perco com essa mudança. E isso traz, assim, esse exercício simples traz uma clareza gigantesca que facilita muito, muito a tomada de decisão, a escolha desses novos caminhos, né? E nos traz um lugar de paz, de tranquilidade acerca dessas escolhas. Então, é mais uma ferramenta aqui para a gente usar, para a gente aproveitar e facilitar a nossa vida, especialmente nesse momento que, como você falou também, tá tudo tão intenso, né? Não é só a ressonância Schumann, é Uhum. tudo, tudo muito intenso no nosso dia a dia aqui. Então, como diz, hashtag fica a dica e mais uma ferramenta para vocês usarem, para colocarem em prática e que pode ajudar muito, muito a ter clareza sobre as escolhas e as decisões a serem feitas dentro daquilo que você está vivendo na sua vida e cada um está no seu momento, né? Cada um está no seu momento, não, não tem ninguém Cada um igual a tem ninguém, cada um está vivendo a sua história, né, amigo? cada um tá na sua história, passando tantos processos, desafios. Não cabe nesse momento auto-julgamento e nem também se colocar em posições inferiores, sabe? Porque está tendo também muito das curas, né? Dos antigos padrões, das antigas feridas emocionais, enfim. Então, muita coisa as pessoas automaticamente tendem a projetar para fora e acabam encontrando alvos. Eu atendi algumas pessoas recentemente que estava tendo essa dificuldade e eu percebi que era por conta do momento, das energias do momento, né? Hum, Também. Vindo para a superfície, as dores, aqui, uhum, que fica muito nessa região aqui da cabeça, né? Do chakras superiores, as sombras, né? As dores, as feridas, não uhum, sabendo lidar com elas e sempre achando um alvo para poder jogar, tipo uma flecha, né? Quem eu vou uhum. atacar? Quem vai ser minha vítima? E aí qualquer coisa gera um gatilho que a pessoa acaba projetando essas feridas que são dela para fora. Então acontece muito isso, tem acontecido muito. A suas dores, suas mágoas, tanto dessa como principalmente das suas vidas passadas, enfim, vindo para a superfície e as pessoas acabam perdendo oportunidades ou entrando em processos até mesmo ilusórios na mente, que faz com que essas novidades acabam se perdendo. As oportunidades acabam se perdendo. Por isso que os mentores já vêm preparando muitos de nós, despertos principalmente, já vem preparando antes de algo novo chegar. Eu mesmo sou um caso. Sou um desses que já vem passando por um processo para quando passar por essas etapas de limpezas, muitas vezes está sendo limpezas energéticas, acabar
a mente criando ilusões ou projetando algo que não é, por conta daquela energia que precisou ser liberada e não foi. Acontece muito ultimamente isso. Falando de atualidade, né? Porque imagina, se você está com uma fumaça aqui nessa parte da cabeça, ofuscando sua visão do que de fato você deve fazer, ou para onde de fato você deve ir, quando é novo e você ainda não ter resolvido essas questões que ficam aqui na consciência para olhar, é o famoso olhar para a sombra, né? Para olhar, quando esse novo surge, você, pela aquela confusão que deve estar tendo na mente ali, ou as ilusões criadas pelo. Caiu?